Olá, eu sou a Jéssica Bevi e esse é o Vira Mãe, um podcast para a gente falar sobre maternidade, mas não essa maternidade romantizada, não, a maternidade de verdade. Aqui a gente vai falar sobre maternidade solo, maternidade homoafetiva, maternidade atípica. Aqui a gente vai falar sobre o maternar como ato político. E, para começar, eu estou com a Bia, que também é mãe. E a gente vai conversar um pouquinho, né, Bia? Vamos. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de ser o primeiro episódio comigo. Eu sou a Beatriz, tenho 34 anos, sou mãe do Gael, é um menininho autista de 6 anos. Então, eu tenho esse recorte aí da maternidade da criança com deficiência. O meu Gael é nível 3 de suporte, então ele é uma criança que depende bastante de mim. Sou divorciada. Tenho um bom relacionamento com o pai do meu filho, mas ainda assim a gente sabe que aí mesmo, como você disse, né, a maternidade pesa muito parecido, né? As opressões são muito parecidas em várias configurações de maternidade. Então, mesmo as mulheres que são casadas e, né, moram na mesma casa, já sabe que a gente pesa muito mais para a mulher. E é isso, sou uma mulher feminista, bissexual, não monogâmica. E aí, primeiro eu falo a parte da maternidade, depois da mulher, né? Mas que são coisas conflitantes. Eu acho que a gente precisa muito falar sobre maternidade de forma aberta e honesta, né? Tirando toda a parte da romantização, porque dá para ser as duas coisas e a gente está aqui para isso, né? E o irritante é que ainda são coisas conflitantes, né? Por quê? Sim. Tem que ser coisas conflitantes. Quem que impôs que a mulher, mãe, ela tem que ser aquela figura que fica em casa lavando, passando, cozinhando, cuidando do marido, cuidando do filho, e qualquer configuração fora disso já tá errado, né? Sim. Já é um absurdo. Quem que inventou que só porque não tá dentro de um padrão, uma configuração pré-imposta, não é uma mãe foda? Né? A gente pode ser as duas coisas. Uhum. De onde surgiu que a gente tem que ser esse exemplo de mulher que fica em casa, que lava, que passa, que cuida, que é submissa, que não pode ter uma vida? Eu venho de uma família muito matriarcal, assim, e de mulheres muito fortes. E eu vejo que é uma força tão imposta, assim, que muitas vezes a gente se deixa intoxicar por isso. Então, assim, parece que tem muito orgulho em ser uma mulher guerreira, Sim. esse exemplo de guerrilha da maternidade, né? Mas a gente quer paz também, né? A gente não quer só guerrilhar, ser forte, ser incrível. A gente quer ser uma pessoa normal, ter uma vida, né? É importante isso. É mais saudável assim. Sim. Eu acho que essa figura da força, né, que você estava falando antes, a mãe forte, aí eu falo aqui do lugar de mãe de criança com deficiência, da guerreira. Acho que toda mãe, né, já ouviu alguma vez, nossa, você é muito guerreira, tipo, e você ouve isso geralmente nos momentos que você está quase sucumbindo de exaustão, de esgotamento, de saúde mental em frangalhos. E aí a pessoa vem e te fala, sabe, tipo um high five, assim, para quem tá afogando? Tá quase Nossa, morrendo você é ali, nossa, muito você é muito guerreira, boa você é muito guerreira. Tipo, cara, eu não quero ser guerreira, eu não aguento mais. Tipo, ninguém quer ir pra guerra, sabe? Ninguém quer ser guerreira. Eu só quero O ser problema não mãe. é a gente ser guerreiro, o problema é quem colocou a gente nessa posição, Quem que né? botou a gente na guerra pra Quem que gente colocou precisar ser a gente nem guerreira? queria essa guerra. A gente só queria ali Exatamente. ter nossos filhos, cuidar do Essa guerra amor. não é nossa, né? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que eu acho que a estrutura patriarcal, capitalista que a gente vive hoje é uma estrutura que, assim, acho que a gente está vivendo hoje uma grande que ou vira, ou as mulheres vão adoecer, estão adoecendo já, e adoecendo, assim, em relação, hoje em dia, a gente vê a saúde mental da mãe, isso tem comprovação, né? Tipo, tá em frangalhos, gente, ninguém aguenta mais. As mães cada vez mais sozinhas, né? Assim, mais se sentindo sozinhas na criação, não tem uma rede de apoio, não existe uma comunidade ao em volta, né? E aquela coisa, mães cansadas, exaustas, esgotadas e sem saúde mental, que tipo de criança elas vão criar no futuro? Vai ficar insalubre, sabe? Então, acho que a gente precisa mesmo de um movimento materno que vá revolucionar de alguma forma esse padrão. E é o que você falou, né? São números, e os números não mentem. A gente tem mais de 55% da população materna Sim. em estado de maternidade solo. As mães, elas precisam quase que implorar para que esses genitores que foram embora façam o mínimo
E aí eles já são super aplaudidos, tem uma sociedade inteira aplaudindo esses genitores. Sim. E enquanto a mãe, a mulher que está lá nessa luta, que nem foi ela que quis lutar, ela está sucumbindo, pedindo pelo amor de Deus, cansada, exausta, e a gente ainda fala, não, mas é assim, ser mãe é isso, tá tudo bem. E o que me indigna mais é que isso quase sempre, pelo menos para mim, vem de outras mulheres. E aí você vê como falta empatia. Porque as pessoas vêm e falam, não, mas você não quis ser mãe? Porque eu quis, né? Eu sou mãe lésbica, eu quis ter um filho, não foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Cara, foi um puta de um tratamento, várias induções hormonais e FIV. Então, eu quis isso e continuo querendo e amo ser mãe. Agora, a gente ama ser mãe saudável, né? Quando as pessoas colocam a gente nessa situação de maternidade, onde você tem que viver com o mínimo, implorando pelo básico, numa situação que se torna insalubre, para o seu filho, inclusive. Né? E aí você ouve de outras mães, não, mas quem quis foi você. Não, mas é assim mesmo, ser mãe é isso, você não sabia ainda? Parece que as mulheres elas estão perdendo a empatia. Parece que o patriarcado venceu mesmo. Ele conseguiu colocar a gente contra a gente mesma. Então, a gente se põe numa postura tão machista, tão deles, que a gente destrói o que devia ser a base, né? Porque a maternidade ela é a base. Se a gente quiser mudar qualquer coisa, vai ser através da maternidade, porque só quem cria vai mudar uma cabeça, né? Só o dia a dia, né? E só essas novas cabeças que vão construir um novo mundo. E aí, o que a gente está fazendo? O que a gente está entregando para o futuro? A gente não está fazendo nada de novo. A gente está fazendo o que sempre foi feito. Engolindo o que ninguém mais aguenta e repetindo os erros, né? Porque, assim, como que a gente quer criar esse filho? A gente quer criar numa situação de esgotamento mental, esgotamento emocional. A gente quer criar esse filho chegando em casa tensa, estressada, a criança está fazendo qualquer coisa, a gente já grita porque a gente não aguenta mais barulho? Ou a gente quer criar esse filho saudável dentro de uma maternidade colaborativa, sabe? Todo mundo, acho que é óbvio para qualquer mãe, a gente precisa de uma aldeia para criar um índio. Não é assim que se cria filho, nessa solitude, né? Isso não faz bem, não faz bem para a mãe, não faz bem para a criança e não vai fazer bem para o futuro da humanidade, porque é o que a gente cria. A gente cria a próxima geração. Cada uma de nós, mães, estamos criando o futuro. E parece que não foi entendido isso ainda. A gente está só repetindo alguns padrões que a gente já viu que não funciona e mesmo assim a gente não consegue se erguer contra. E aquela coisa muito doida, né? As pessoas... Eu acho que existe uma falta, como a gente estava comentando antes de começar o programa, eu acho que existe aquela coisa que as pessoas estão cada vez mais individualizadas e presas em seus, né, em suas casas, em suas famílias nucleares, e elas não olham mais para o problema do outro, né? O problema do outro não é meu, eu não vou me responsabilizar por nada. Mas quando toda a sociedade e a comunidade não se responsabiliza por nada no bem-estar da criança, que isso até uma advogada comentou no Rios sobre maternidade e trabalho não remunerado que eu fiz, que na Constituição brasileira tem que a sociedade toda é responsável pelo bem-estar das crianças. Ou seja, quem é realmente responsável pelo bem-estar das crianças hoje no mundo? As mães. E não é nem as mães, né? Você falou melhor que eu. A mãe. Daquela criança. Isso eu tô falando assim, isso é também uma autocrítica, né? Porque eu sou mãe, sou letrada em gênero, feminismo e tal, e mesmo assim, se eu vejo uma criança cair no mercado, o meu primeiro impulso é procurar cadê a mãe da criança, né? Antes de pegar a criança até... Então, assim, em que momento que a gente chegou nesse nível de cada um na sua casinha... Cada um cuida do seu. Que não entendeu que, na verdade, daqui 20 anos, que provavelmente a gente ainda vai estar viva, e os nossos filhos vão ser jovens ainda, essas pessoas vão ser deputados, vão ser figuras de poder, vão ser a pessoa que vai ou poder estar cometendo um crime contra seu filho, ou não, ou está fazendo a vida dele muito mais feliz, ou criando uma tecnologia nova. Tipo, o mundo depende dessas crianças. E por que a gente deixa uma mulher cansada, sobrecarregada, criando uma criança? Na verdade, eu acho que é porque, no fundo, se der tudo errado...
Você tem uma culpada. A culpada vai ser a mãe, né? Isso, você tem uma culpada. E vai ser e a culpa não vai ser do governo que, né, do estado que abandonou as mães, não vai ser do pai que abandonou o filho, não vai ser da rede de apoio que nunca deu aí, não vai ser, existiu. não vai ser da arquitetura e do urbanismo que simplesmente segrega. Eu sou mãe de uma criança com deficiência e com questões sensoriais. É muito difícil achar um lugar inclusivo para levar meu filho hoje. Não é culpa de ninguém. A culpa vai ser só minha e sua com o seu filho. E aí é isso. E eu acho que enquanto a gente entender que, cara, nós vivemos em sociedade, os nossos filhos, a gente querendo ou não, eles estão absorvendo muito além de só nós. Sim. Né? A responsabilidade deveria... Eu não acho que as pessoas têm que vir aqui pagar pensão para o meu filho, ficar com o meu filho, a gente divide em todas as pessoas do mundo para ficar... Mas eu acho que a gente tem que olhar, né, para a infância e para a criação mesmo da nova geração de uma maneira mais comunitária, como você falou, colaborativa e comunitária. Não é porque... E eu tenho até amigas que decidiram não ser mães e elas falam, eu não quero ser mãe, mas eu quero ajudar as minhas amigas que são mães, porque eu me sinto responsável, sabe? Eu escolhi não ser mãe, mas se uma amiga minha tá sobrecarregada e eu não tô, e eu tô assistindo aqui Netflix, por que eu não posso ficar 2 horas com o filho dela, sabe? Então, eu acho que é uma questão de conscientização mesmo, de falar sobre isso. Eu acho que essa é um primeiro passo muito importante mesmo. Quando eu me vi uma mãe solo, eu vi várias questões, assim, de aprisionamento mesmo, sabe? Se vocês repararem, o logo do Vira-Mãe é uma mãe carregando o filho, mas ela não está num sling ali, num canguru, ela está numa camisa de força. Porque muitas vezes é isso. A gente é colocada numa situação insana. Então, acho que isso representa muito bem, né? Eu não sei de onde a pessoa tira que isso está prejudicando sua mãe. Porque isso está prejudicando, primeiro, uma mente em desenvolvimento. Porque a minha mente ela é madura o suficiente para saber que está tudo bem. Agora, essa criança, ela não tem essa maturidade. O que ela está vivendo naquele momento está criando toda a estrutura dela, né? Principalmente ali na primeira infância. Então, o primeiro prejudicado é sempre o filho. E aí, quando você falou de mãe, trabalho não remunerado, eu vejo muito isso hoje como mãe solo, de todas as limitações que a maternidade solo me colocou, assim. E não é uma queixa minha, eu sei que é uma queixa de todas as mães solos, né? A gente tem menos oportunidades. Quem não pode trabalhar? Quem tem que parar? Meu filho teve férias em julho. Quem parou? Como que eu trabalhei? Quem que não trabalhou ali para atender essa demanda? Então, assim, a mãe solo, ela tem sempre essa situação de aprisionamento, seja no trabalho, na vida pessoal. É muito difícil a gente ter um casal que ele se separa, mas continua dividindo de forma igual a responsabilidade da criança, né? Isso é muito raro. Nunca acontece, né? Devia ser uma exceção, mas na verdade é uma regra. A criança, ela continua sendo do casal. Isso devia ser a exceção. Esses pais que vão embora e visitam quinzenalmente, devia ser a exceção, mas na verdade isso é a regra. Porque o que acabou foi o casal. Ok. A criança, ela continua sendo do casal. Só que aí a gente vai pensar lá atrás, lá longe. A criança não é do casal há muito tempo. O patriarcado colocou essa criança na mão da mulher, da mãe, desde quando os pais não podiam se separar e continuavam no casamento, mas ainda assim, toda a responsabilidade da criança era da mãe, né? O cara sempre saiu, sempre trabalhou, sempre teve uma vida social, sempre teve amante, inclusive, né? Porque a não monogamia ela existe pra gente, né? Para eles, ela era para proteger a propriedade deles. Exatamente. Uma das formas mais cruéis do patriarcado dominar mulheres é através da maternidade solo. Porque essa mulher, ela não vai trabalhar igual você, que saiu, que não se responsabiliza mais pela criança. Ela não vai trabalhar igual você, que não tem horário para buscar seu filho na escola, que tem que atender uma demanda de médico, de febre, de vacina, uma visita ao médico, uma birra, uma indisposição. Essa mulher está limitada. Ela não vai ter a mesma chance de trabalho que você. Ela não vai. Não vai. E ela não tendo isso, ela não tem dinheiro. E o que o dinheiro é no capitalismo? É a sua liberdade. Sem dinheiro, você não toma banho, porque você não paga a conta de luz. E qualidade de vida, né? E quem está junto com você, sofrendo essas restrições? Seu filho. Aí você vê como
esses genitores assim que somem, o problema deles não é a falta de empatia só pela mulher. É pela criança também, porque essa criança é a primeira lesada. É a Sim. primeira lesada. É a construção da infância dela que está sendo completamente derrotada ali. E a gente tem uma cama muito bem feita ali para proteger tudo isso, né? A gente tem um legislativo patriarcal, machista, um judiciário absurdo. A gente tem um judiciário. Assim, é tão absurdo. Até porque o nosso judiciário é feito de homens brancos, né? O que a Então, gente pode esperar? A estrutura é toda dominada pelo patriarcado. E isso está adoecendo a gente de uma forma. Porque antes, sempre adoeceu a gente. Sim. Só que a gente não podia enxergar. Porque a gente estava dentro de casa, cuidando ali das demandas do lar, tinha ali essa estabilidade de quem trazia, né, quem provia o lar, não via muito o que acontecia. Agora, quando a gente se coloca nas duas situações, a gente está trabalhando fora, a gente está cuidando do nosso filho, da nossa casa, aí a gente vê que, poxa, a gente está assumindo as duas situações, por que ele também não está cuidando do filho, né? E eu acho que a gente ganhou de um tempo para cá, pensando nessa nossa última geração, né? A gente ganhou, inclusive, eu acho a internet, né, para a nossa geração, para a próxima que está vindo, ajudou muito nisso. Acho que essa última onda do feminismo, ela deu letramento político para as mulheres. É simples, não é nem só letramento de gênero, né? Que letramento de gênero, isso já vinha sendo construído, mas letramento político mesmo. De tipo assim, você sabe qual é o tipo de sistema que você vive? Você sabe que se chama capitalismo? Você sabe que no capitalismo, quando você trabalha, você né, retém capital? Quem que está retendo capital dentro da sua casa? Você, o filho é seu e do seu marido. O seu marido está saindo para trabalhar e ele está retendo capital. Você pode até sair para trabalhar também, tá? Eu até estou falando porque existiu um momento na minha vida, antes do Gael ser diagnosticado, tal, que eu também trabalhava. Mas eu trabalhava e fazia várias outras questões e estava atrás de terapia, tal. Até por isso eu resolvi largar o trabalho. Por quê? Porque não A tem mulher não como. consegue ser a melhor profissional que ela pode ser se ela está sendo massacrada com mais 1 milhão de coisas para pensar. Eu estava aqui, antes de começar a gravar, a diretora da escola ligando, porque menino com febre, a terapeuta falando que vai ter que mudar tal coisa. Como que trabalha? Não tem como. Eu ouvi uma vez a seguinte frase de uma pessoa que tem filho: eu não vou parar minha vida por causa de criança. Cara, essa pessoa, ela não entendeu nada do que é a maternidade, né? Porque a gente para. Não tem como, é impossível não parar em algum momento. Ou não mudar, né? Não ressignificar. Se você, por exemplo, eu acho que a gente parar a vida, né? Falar assim, eu vou parar a vida. Não é esse o Mas a sentido gente de parar a precisa vida. mudar a vida. Mas algumas concessões, elas Sim. são reais, elas existem. Você não vai conseguir ter exatamente o que você tinha antes de ter um filho, porque agora você divide esse tempo com mais uma pessoa. E se você não entendeu que o seu tempo precisa ser dividido com uma pessoa, você não deveria ter um filho. Você não está preparada para ter um filho. E eu acho até que, na verdade, essa criança tem uma demanda, e a gente tem que cumprir essa demanda, né, como adultos, como pais. Se duas pessoas se comprometem com essa demanda, não fica tão pesado assim para ninguém, né? Agora, quando uma pessoa se compromete e a outra dá no pé, eu vou até trazer um dado aqui, que para o meu recorte é muito importante. Enfim, eu não vou nem falar, a porcentagem de mãe solo no Brasil é absurda, né? O tanto de criança que nem pai no registro tem, né? Antes de dar no pé, nem assume. Mas existe uma porcentagem absurda, ridícula, de abandono paterno com crianças com deficiência. No momento que se descobre a deficiência, algumas são no nascimento, outras não. No momento que se descobre a deficiência, a partir de até 2 meses depois assim, do diagnóstico, 80% de abandono paterno. Nossa. Isso quer dizer que de cada 10 crianças com deficiência no Brasil, só 2 têm pai. Por que isso acontece? Cara, eu tô aqui falando do meu lugar de fala. É fácil ter uma criança com deficiência? Não, mano, é foda pra caralho. É foda por causa do meu filho é o problema? Jamais. É foda porque a nossa sociedade
não inclui, não está preparada, não é inclusiva, enfim, por 1 milhão de outras questões que eu não vou falar aqui. Mas a questão é, por que existe 80% de abandono paterno para criança com deficiência? Porque a paternidade é opcional. Eu estou ali me dedicando àquela criança enquanto está legal para mim, enquanto eu consigo curtir a minha vida ainda. E quando não dá mais, eu não quero mais. Isso aqui vai dar muito trabalho para mim, eu vou embora. É opcional. E aí entra naquele discursinho que a gente estava falando das próprias mulheres oprimindo mulheres, de, mas você obriga ele a ficar com o seu filho para você sair com as suas amigas? Ele vai arrumar uma que não precisa disso, ele vai te largar. Tá? Ele vai te largar se você obrigar ele a ser pai. Porra, eu não sei nem se posso falar palavrão, mas sabe... que a gente pode. Gente, não, né? Se eu obrigar ele a ser pai, você vai separar, então separa. Tipo, não existe, né? Mas eu já ouvi isso, eu ouço isso de algumas pessoas, tipo, não, mas você está exigindo muito dele, tadinho. O homem, quando faz o mínimo, ele é vangloriado por isso. Nossa, mas ele é tão bom. Como que você largou de um cara tão bom? Ele te ajuda. E ajuda é a pior parte. Ele te ajuda. Quando a gente ouve de uma mulher falando para outra mulher que o cara ajuda... a gente vê que o patriarcado deu certo, né? Eles estão de parabéns, sabe? Case de sucesso, assim, é isso. Isso me incomoda muito, muito, porque, assim, trazendo agora um dado, assim, a gente sabe que a maioria dos divórcios, quase 70% dos divórcios, eles acontecem nos primeiros 2 anos do primeiro filho. Ou seja, estava tudo bem até então, e aí chegou uma pessoa... Isso conturbou a vida ali daquele casal. Até a parentalidade começar. Aí acaba o casamento. A gente tem mais de 60% ali dessas famílias divorciadas que tiveram ali esse divórcio acontecendo nos primeiros 2 anos do primeiro filho. Uhum. Aí você pensa, por que isso, né? Porque, cara, muda tudo. Quando a gente é mãe, quando a gente vira mãe, vira o mundo, assim, muda tudo. Mas parece que só muda para um lado. Né? Parece que é sempre um lado que tem que assumir a responsabilidade. Isso é muito cultural. Eu acho que isso... Eu, como mãe lésbica, eu vejo muito esses padrões heteronormativos se repetindo na minha maternidade, de uma forma absurda, assim. É outro caso de sucesso do patriarcado, né? Tipo, 2 mulheres, sim, mães, e aí você se vê numa maternidade solo, repetindo o padrão de um relacionamento heteronormativo, de um patriarcado que funcionou, né? Aí, como assim? Aí vem muita coisa, assim, né? Tipo, papel de pai, papel de mãe. E a gente vê que essas pessoas, elas acabam fazendo esses papéis que não deveriam nem existir. Porque quem que inventou que papel de pai é visitar a cada 15 dias? Do mesmo jeito que quem que inventou que papel de mãe é igual fazer a gente, tudo e quando e a se gente anular. e quando a gente reclama mas mãe é isso aí. Não precisa reclamar. Vida de mãe é isso aí. Você queria o quê? Você está sendo ingrata. Esse é o papel de mãe? Não ter vida, não ter dignidade? Não ter nada, só vivenciar a maternidade de uma forma exaustiva, e quando você fala Uhum. outra mulher vira para você e fala, você devia dar graças a Deus que seu filho tem saúde. Se ele tá dando trabalho é porque ele tem saúde. Essa é a clássica, né? São muitos viés ali, situações diferentes que a gente vê o patriarcado reinando no universo feminino. Tava comentando com você hoje, mais cedo, que eu acho que é tão engraçado, né? Eu tenho um Instagram que eu falo bastante sobre a minha vida, sobre a minha vivência com o Gael e tal. No meu vídeo que viralizou, a gente... É bem visível, assim, que eu brinco que só viralizou por causa do tanto de hater que comentou, e a maior parte foram mulheres. E aí as mulheres que concordavam comigo, né, as mães que concordavam comigo, começavam a responder em cima, de tipo, mano, não é possível que você está falando isso, sabe? Porque, enfim, pegar nessa ferida, né, porque eu falo exatamente a frase da Silvia Federici, que aquilo que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado. E quando a gente fala que tudo que você faz... E aí você fala para uma mulher conservadora, né? Uma mãe conservadora. Tudo isso que você está fazendo, que estão chamando de amor e que... É uma forma de te aprisionar, querida. Acorda. É uma opressão. Isso. E aí eu falo desse jeito, eu falo, não é só cansaço, é estrutura de poder, é opressão. E isso dói muito
numa mãe, numa mulher que acreditou no conto do amor e da maternidade romântica e acreditou nisso para conseguir validar a própria opressão. E quando ela entende isso, eu acho que existe aquela coisa de... Quando ela internaliza isso, eu acho que existe aquela coisa de se eu vivo isso e se eu estou aprisionada em nome do amor, todas têm que ser. Quem que é você para falar que o amor que eu tenho pelo meu filho é trabalho não remunerado? É trabalho não remunerado, não tem nada a ver com amor. São coisas totalmente diferentes. Você pode vivenciar as duas situações ao mesmo tempo e nem se ligar disso. E, na verdade, a questão é que, e isso é uma coisa que ficou bem visível, assim, né, da onde vem a opressão. A discussão que eu estava tendo naquele vídeo do Rios era uma discussão política. Tanto é que eu falo sobre capitalismo, eu falo sobre patriarcado, eu falo sobre várias questões. Eu estava falando sobre uma estrutura de poder político. E aí as pessoas vêm falar assim, como você pode falar isso? Seu filho é um presente de Deus. Tipo, gente, não é uma questão religiosa aqui. Você pode acreditar que seu filho é um presente de Deus e ainda assim você está sendo oprimida pelo sistema político que rege o mundo. E está tudo bem. E que é tão cruel com as mães. E eu não acho que Deus quer isso para você, sabe? A minha vontade é de falar isso. Assim, eu não acho que Deus quer que você esteja cansada 24 horas por dia, que você não consiga ter acesso à sua individualidade, que você não consiga trabalhar no seu melhor. Eu não acho que Deus quer isso para você. Eu não acho que Deus quer que você tome remédio controlado. Isso é uma questão de saúde pública e mental, que as mães tomam muito mais remédio controlado do que mulheres sem filhos. Por quê? Isso é estrutural, são dados, sabe? Eu vejo muitas amigas minhas que estão começando a tomar, por quê? Porque não dá conta da demanda. A maior parte são mães solo, inclusive. Mas não tem como dar conta. Ninguém, nenhum ser humano na face da Terra daria conta. Não é uma situação para ser vivenciada de forma individual. A maternidade, ela não pode ser individual. Maternar, cuidar, gerir uma criança, uma vida, não é individual. Cara, a gente precisa ressignificar tudo isso. Eu acho, na verdade, que a maternidade e a criação, desenvolvimento é melhor do que criação. E o desenvolvimento de uma criança são coisas que nem podem estar, mas nem sempre estão ligadas, assim, totalmente conectadas. Porque uma coisa é você gerar, e você parir, e você amamentar, e isso é maternar e tal. Não, eu discordo. Mas o desenvolvimento... Não, mas pensa assim, ó, o desenvolvimento dessa criança, e aí eu estou falando de crianças maiores, né? Depois que passou lá 4, 5 anos, o vínculo com a mãe não é mais tão forte, não deveria mais ser só papel da mãe. E eu não estou nem falando do pai, eu estou falando da sociedade como um todo, sabe? Da comunidade como um todo. De não olhar para as mães e falar, cara, essa mulher está se fudendo e eu vou colher os frutos da criação desse filho, porque é ele que vai... Seu futuro daqui a um pouco. Que vai ser o futuro da porra toda. Você falou uma coisa assim, tipo, o gerar, parir, amamentar é a maternidade. Eu desvinculo muito isso da maternidade, assim. Porque, bom, primeiro que eu sou uma mãe lésbica, né? Então, pelo menos metade das mães lésbicas, elas não vão gerar, amamentar, parir os filhos, né? Então, assim, eu pari o meu filho, mas ele não é meu filho porque eu pari. Eu gerei o meu filho, mas ele não é o meu filho porque eu gerei. Eu amamentei o meu filho, mas ele não é meu filho por isso. Ele é o meu filho porque eu crio. Para mim, mãe é quem cria, não é quem pariu, quem amamentou, quem deu gene. Sim. Isso foi muito presente, assim, na minha paternidade, como mãe lésbica. Eu sempre refutei muito essa posição da mãe romantizando a barriga. Eu adorei estar grávida, assim, sempre quis engravidar, curti muito. Para mim foi maravilhoso. E, em contraposto, a pessoa que estava comigo na época, que é a outra genitora do meu filho, ela nunca quis isso, e tudo bem. Isso não quer dizer, né, que a maternidade não existe por conta disso. Eu acho que o que separa quem é mãe de quem não é mãe é o fato de criar.
É o dia a dia. Mãe é quem sabe o nome da professora, quem leva para a escola, quem busca remédio, é quem atende febre, é quem leva para o médico, é quem sabe a estatura, quanto calça, que remédio alérgico, é quem sabe qual é o desenho preferido, o melhor amiguinho da escola, Sim. o que essa criança gosta de fazer, o que acalma ela, o que irrita ela, qual é a brincadeira preferida. É você estar ali no dia a dia. Uhum. É você saber o que o seu filho vê em você. E o Ravi, ele está sendo investigado para TEA também, né? A suporte 1. Alguns médicos dizem que é TEA, outro TOD, enfim. É bem difícil diagnosticar o suporte 1, né? Mas a gente sabe que existe aí uma dificuldade de comportamento social e que a gente tem que dar atenção para isso. E aí eu vejo muito a reação do meu filho em relação a como eu crio ele. Isso para mim é ser mãe, né? Ele, às vezes eu tenho que ser mais firme, acontecem muitas coisas na escolinha, muitas reclamações, a gente tem que ir lá, tal. E quando eu vejo qual é a reação do Ravi em como eu lido com a criação dele, eu vejo que ele é uma criança muito segura. Assim, ele se sente muito amado, muito protegido. Ele tem em mim um alicerce muito grande, assim. Então, quando ele vai falar de mim para as pessoas, ou quando ele vai, quando ele precisa de um acalento, que ele sempre me procura primeiro. Então, eu já sei que isso, eu estou funcionando assim como mãe, está dando certo, porque o meu filho vê em mim a estabilidade, a segurança, o amparo, o conforto, o cuidado. E, cara, por que que esse não é o papel do pai também, né? Deveria ser. Essa criança devia ter essas duas figuras dessa forma. E não uma única figura assim e a outra figura que leva para tomar sorvete no final de semana. Né? Imagina essa criança ficando doente na casa desse pai. Vai chamar a mãe, né? Porque ela não vai encontrar ali um conforto, um acalento, um cuidado, uma segurança. Então, quem que tirou esse papel do pai também ser igual ao da mãe? Devia ser a mesma coisa. Essa criança devia ter essas duas figuras ali como figuras de porto. Por isso que eu acho que é tão importante conversar sobre maternidade e dialogar sobre, com diferentes vivências mesmo. Porque eu quis dizer, na verdade, que assim, o maternar e se responsabilizar pelo desenvolvimento da criança são coisas diferentes. Assim. Sim. Por exemplo, se eu tenho na verdade, se eu tenho, não, eu tenho uma aldeia de amigas próximas que estão, né, são mães, que têm outras crianças. E são crianças que eu falo que eu amo como se fosse meu filho, de verdade, assim. E se liga e fala, ó, tem coisas que eu falo, ó, isso aqui eu não consigo fazer porque ele realmente eu não dou conta. E aí a minha saúde mental coloca a primeira máscara em você. Mas existem coisas de, tipo, muitas mães, se ligar, sabe que, tipo, mano, traz pra cá, que eu vou dar conta. Esse desenvolvimento de, tipo, do desenvolvimento da criança, né, da infância, de uma maneira geral, em sociedade, não ser só centrado na mãe ou nos pais, né, se deu sorte de ter duas pessoas ali, é uma coisa que seria muito produtiva para a criança também. Sim. Essa coisa ser centrada unicamente na mãe é muito... na verdade, traz benefícios para muitas pessoas. E eu acredito que nada no mundo, politicamente, estou falando de uma maneira política, não espiritual e de karma, mas eu estou falando politicamente, acho que nada é por acaso. Se existe uma mulher, uma pessoa, uma mãe sobrecarregada, alguém está tirando benefício disso. Sim, com certeza. Ou é o pai, ou é a outra mãe, ou é a sociedade, ou é o chefe daquela mulher que não vai contratar a mãe, ou que vai mandar embora depois da licença maternidade, ou vai... Enfim, muitas pessoas se beneficiam. A única pessoa que não se beneficia é a criança. É a criança, exatamente. Porque eu estava até falando com você, como disse a Titi num episódio do Chilique, enquanto a sociedade não entender, a sociedade geral, mãe, pai, não é mãe, não tem nada a ver com isso. Enquanto a sociedade não entender que todas as vezes que eles estão puxando o tapete de uma mãe, a criança cai primeiro. Exatamente. Você puxa o tapete da mãe, a criança vai junto. Não tem como, porque é aquela figura que está ali no dia a dia. E uma figura cansada no dia a dia não trata igual uma figura
Não com cria igual. apoio. Não cria igual. Cara, se você não tem... você falou isso, eu ouvi essa frase em outras situações, né, da máscara, e eu refutei bastante. Eu acho que você vai concordar agora comigo. Você falou, põe a máscara primeiro em você, né? Quando é você e o seu filho. Cara, a gente é mãe, a gente sabe que a máscara vai primeiro nele. A gente nunca vai fazer essa escolha, né? Só que aí como que a mãe termina de amparar se ela já está morrendo sem ar? Entendeu? Então, quando esse outro genitor, essa outra figura, deixa a mãe numa situação de exaustão, né? Quando a sociedade, o governo, o Estado, deixa a mãe numa situação de exaustão, eu acho que o mundo não foi feito, né? A gente não respeita a criança, a mãe. Que a gente falou antes de começar, criança e mãe não é nem Não é gente. gente, não é criança gente. e mãe não é gente. O mundo não respeita, né? A criança não respeita a mulher, não respeita a mãe. E aí a gente vê outras mulheres, outras mães, não respeitando mães também. E essa é a parte mais absurda, assim. Esse é o case do sucesso master do patriarcado. Uma mãe não respeitar outra mãe é grave, né? Porque ela já vivenciou tudo aquilo. Ela sabe que a máscara vai primeiro no filho. Ela sabe que ela vai morrer sem ar. Mas ela também sabe que ela morrendo sem ar, esse filho vai ficar sem uma criação decente. E aí a gente entra numa situação que, cara, não dá. Para a gente criar bem nosso filho, precisa os dois estar bem, senão não vai funcionar. Até porque, vamos continuar na metáfora, né? Vamos continuar na metáfora. A gente coloca a máscara no filho primeiro, e aí a gente morre. E aí, quem fica com esse filho? E como é que o filho sai do avião? E ele sai para onde? Né? Sem rumo, uma criança. Essa é a questão. As pessoas não entendem que quando elas massacram uma mãe, elas estão massacrando o filho. Elas estão massacrando uma criança. Não existe distinção disso. E que mãe que põe a máscara primeiro nela e deixa o filho morrer? Como fica? A gente não tem saída. A gente tem que entender que existe uma máscara para cada um e alguém está roubando. Esse é o ponto. Alguém está roubando a máscara. É um fato, tem uma máscara para cada um no avião. Quem roubou a minha máscara? Esse é o ponto que a gente tem que bater. Entendeu? Porque a mãe, ela tá ali para amparar o filho, ela não vai deixar o filho sem ar. Cara, você tem uma banana na sua casa antes de dormir. Os dois com fome. Quem vai comer essa banana? Não tem chance alguma. A mãe não tem chance alguma de comer a banana. Você entendeu? Zero chance. Quem não vai dormir de fome? Quem que vai acordar nervosa, estressada? Vai gritar com quem essa mãe? Com o filho, claro. Tudo recai nas costas da criança. E quem que tá fazendo tudo isso? Porque tem alguém por trás disso fazendo alguma coisa, ou deixando de fazer, né? Porque a gente, como mãe, tá dando o nosso máximo. Quem não tá? Cara, o sistema é muito cruel com mãe. É muito cruel com mãe. E ver outra mãe não tendo empatia... Sim. É absurdo. Eu acho, na verdade, que... Eu dei uma desabafada esses dias no Instagram, que eu levantei exatamente essa questão. Que a história da humanidade, pensando como feminista, tá? E aí, call me feminazi, me odeie e tal, mas pensando racionalmente nos fatos, como feminista, a história da humanidade foi citada e foi criada e foi escrita por homens, né? Fala grandes nomes aí da história do mundo. Todos homens. Brancos. E aí, assim, não existem mulheres que foram historiadoras, que escreveram coisas de séculos passados e tal. Elas eram figuras a serem elaboradas, elas eram, na verdade, os personagens, né? Mas nunca quem contou a história. E eu estava fazendo um desabafo sobre isso, assim, que eu estava muito cansada, que eu estava num nível de esgotamento, que eu queria ter falado sobre uma questão política do meu meio ali, do ativismo PCD, e eu não consegui falar naquele dia, porque eu estava num estado de esgotamento que eu não conseguia falar, não conseguia. O tempo que eu tinha, eu deitava em posição fetal. E eu falei muito isso. Por que a história do mundo foi contada por homens? Muito provavelmente, e em grande parte, foi porque as mulheres estavam sendo silenciadas em esgotamento. É uma forma de manipular, né? Eles manipulam de toda forma. E você esgota uma mulher num nível que o esgotamento chega a ser paralisador,
porque ela tem que fazer tanta coisa. E aí aquela coisa, né? A gente estava falando de gerações. Nas gerações da minha avó, as mulheres não tinham acesso à informação, né? Tanto quanto os homens. E elas estavam ali, tendo, às vezes... Minha avó teve 8 filhos. Elas não tinham tempo para pensar em política e etc, etc. Hoje, a gente trabalha, a gente tem o filho, a gente tem que cuidar do marido, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar da nossa vida profissional, a gente tem que cuidar do Cara, mito a da gente precisa beleza. de remédio. Não pode envelhecer, o cabelo não pode ficar branco, não pode engordar, não pode engordar. Ah, mas não pode entrar em depressão. Mas se entrar em depressão tem que tomar remédio. Mas se tomar remédio vai engordar, então não pode nenhum dos dois. Então, assim, aí você faz tudo isso, por quê? Porque é para te afastar, de alguma maneira, você está, por esgotamento, de uma maneira ou outra, em qualquer uma das gerações, por esgotamento, te afasta de um lugar de fazer uma revolução, sabe? Uma revolução social, política, estou falando de mesmo uma micro-revolução que seja no seu bairro. De conversar com as pessoas próximas de uma forma mais politizada para que elas também te entendam, né? Sim. Para a gente começar ali a questionar esses padrões que ficam nos aprisionando. Mas você sabe que eu vivenciei uma situação, agora, alguns dias atrás, eu estava pesquisando algumas coisas aqui para o podcast, e aí eu falei, vou até a biblioteca municipal, né? E vou ver o que eu encontro lá. E aí eu fui pesquisar um livro sobre o patriarcado e não existe na biblioteca um livro sobre o patriarcado. Não existe nomes de mulheres na biblioteca falando sobre o patriarcado, não existe. E aí eu lembrei de uma parte ali, que aliás outro filme a ser bem questionado aqui, mas A Bela e a Fera, uma parte do filme que o Gaston encontra a Bela indo à biblioteca, e aí ele fala, não, mas não é certo mulher ler, logo começa a pensar e ter ideias, e cara, é isso, né? Eles tentam nos aprisionar de todas as formas para que a gente não tenha tempo, energia, saúde mental para esse questionamento. Porque se a gente começar a falar, a coisa vai acontecer. Enquanto a gente estiver sufocando em exaustão, não tem como questionar nada, porque a gente não tem tempo, saúde mental, discernimento, não tem como falar. Alguém extremamente sobrecarregado não vai ter tempo de questionar nada, então vai continuar ali, ó, seguindo. É uma coisa muito doida, né? Porque é isso, o letramento na mão de uma mulher enfim, que está cansada, que está exausta, e tem aquela coisa da fúria que eu falei, é perigoso, né? É perigoso para a estrutura. É aquilo que eu falei, por exemplo, eu, com o meu ex-marido, com quem eu me dou super bem, mas assim, desde sempre, assim, desde muito cedo, desde que eu era muito pequeno, eu falei, ó, isso aqui é seu, eu estou amamentando, eu estou parida, eu acabei de... Isso aqui é tudo seu, eu não vou trocar fralda, cara, eu não vou. E o que vinha de fora da sociedade você vai perder ele. Porque você está fazendo... Coitado. Ele está fazendo o papel de mas mãe, tadinho, tipo, cuidando do filho. Mas tadinho. É muito engraçado ouvir isso, né? Mas não, isso assim... Aí falando não só sobre maternidade, mas assim, eu, esses dias, há pouco tempo, em casa, cuidando de Gael, correndo de um lado para o lado para o outro, porque o tempo todo tem que ficar, porque ele se coloca em risco, se joga das coisas, né? Minha mãe estava em casa, era umas 8 horas da noite, o Gabriel estava, antes de eu me separar, o Gabriel estava lavando louça. Ela olhou para o Gabriel assim, ela estava indo embora. Ela olhou para o Gabriel na cozinha e falou, Beatriz, tadinho. Lavando louça essa hora, Beatriz. E olhando para mim, como se eu fosse a culpada dele estar lavando a louça dele que ser ele um homem usou, funcional. Que ele usou. E tipo assim, você vai mesmo querer perder esse homem, sabe assim? Gente. Ele estava fazendo só o que ele devia fazer, o mínimo. E eu acho que essa é a Mas questão. a nossa sociedade, ela é assim, ela é feita para enxergar o mínimo do que o homem faz e para crucificar a mulher em qualquer situação. Não importa o que você faça, você está errada. Eu venho de uma família de muita cesárea. E eu queria um parto normal. E aí eu estava errada. As pessoas me crucificavam por isso, assim. Nossa, que absurdo, que risco,
que situação. Que selvagem. Pra que se submeter a essa situação? Ok, passou. Aí depois eu falei, não, eu quero ficar com meu filho o máximo possível, eu não quero ninguém na minha casa, é meu, e grudei, não queria ninguém, só que de repente me deu um desespero de não poder trabalhar. Eu queria estar numa reunião, eu queria fazer alguma coisa, e eu tava lá presa com uma criança, e eu queria voltar pro trabalho. E aí também eu tava errada. Quando eu não queria ninguém em casa, porque eu queria ficar com meu filho, eu tava errada. Mas aí quando eu queria trabalhar, eu tava errada também, porque não vai tão pequenininho, aí veio pandemia. Aí beleza, né? Aí todo mundo ficou em casa, não tinha mais como ninguém ser errado de nada. Mas Não tem você saída. tá sempre errada. Se você quer proteger seu filho, não quero, gente, visita, ele é pequenininho, não tem todas as vacinas, você é uma louca. Agora, mãe, que quer a gente perto, olha, eu quero que vocês venham, quero apoio, vem em casa, vamos revezar. Folgada. Você é folgada. Mas ela A que mãe quis tá ter sempre filho. errada. Sempre vai ter uma pessoa julgando. E o pior, normalmente é outra mãe. Normalmente é outra mãe. Olha como deu certo o patriarcado. A gente tem a avó apoiando o filho sonegador de pensão. Essa avó foi mãe. E apoia esse ato do filho. Vê o neto passando restrições que não precisaria e passa a mão pro filho, passa o paninho ali pro filho. Tá tudo certo para ele. Essa avó foi mãe. Essa avó, ela finge que ama o neto. Que amor é esse? Porque quando a gente fala que o trabalho não remunerado não é amor, a gente está errada, a gente é crucificada. Agora, esse amor aí dessas pessoas que visitam a cada 15 dias, sonegam pensão, enfim, tiram toda a sanidade da família do filho, esse amor, ele é louvável. Esse é amor de verdade, né? O que leva para tomar sorvete ama. A que está ali se... Meu, tá tudo invertido. Tá tudo invertido e mulher não tá vendo isso. Mulher tá passando pano para isso. É o que eu falei, eu acho que a gente, dentro da nossa bolha, eu até te falei isso hoje, eu acho que dentro da nossa bolha, eu sinto, assim, real, que existe um poder muito forte na união de mulheres, que estão dispostas a se unir, né? Mas existem muitas mulheres que não estão. Não, porque elas foram criadas para isso. E eu que, nossa, eu acho que esse podcast tinha que ser um convite, assim, sabe? Ele é um convite, Ele gente. é um convite, Venham por aqui, favor. vamos falar, vamos nos unir. Eu acho que a gente, mulheres, tem que se unir, porque, de uma maneira geral, política, social e no dia a dia, na prática, não é um mundo feito para nós, nós não vamos ganhar os melhores cargos, sabe aquela coisa? Então, assim, você vai ter um filho, e quando você tiver o filho, você reclamar, você vai falar que você nem deveria ter tido filho. Então, assim, enquanto as mulheres não se unirem e falarem, opa, não, eu não vou rivalizar com aquela amiguinha, porque ela está passando por uma situação completamente diferente da minha, mas ela é mulher. E ela tá tão fodida quanto eu. Tá todo mundo se fudendo, sabe? É muito difícil ser mulher no mundo. Hoje eu vim para cá, né, gravar o podcast de Bauru. Eu passei por um abuso sexual há muito tempo atrás, eu era mais nova, no ônibus. Hoje eu acordei, fui lá, arrumei minhas coisas e tal, peguei o Uber, cheguei na rodoviária, tinha uma fila de gente para entrar no ônibus e todos eram homens. E aí já me bateu já deu aquele aquela gatilho. travada já. Isso aconteceu bem antes de eu ser mãe, assim. Isso porque a mulher não tem nenhum minuto de paz. Não tem um minuto de paz, cara. A gente... Porque vai... Ai, será que a minha saia tá muito curta? Será que... Ai, porque vai ter gente buzinando, vai ter gente gritando. Não importa se você é... Não importa. Não importa se você é de um jeito ou de outro, ou se você tá com roupa curta, ou se você tá com... Você sempre é alvo. Errada. Mãe ou não mãe. É que a mãe ela tem uma outra carga de opressão, né? E aí as pessoas perguntam, por que não reclama? Porque não adianta. A gente vai reclamar para quem? O sistema tá todo contra a gente, o sistema tá ferrando a gente. A gente tem um judiciário que só persegue mães, a gente tem um legislativo que, pelo amor de Deus, faz leis absurdas. Olha a lei da alienação parental. A lei de alienação parental mata crianças e mães todos os dias e a gente tem um legislativo apoiando isso. Então, a gente vai reclamar para quem? Não tem para quem a gente reclamar. Como é que... A verdade é que sempre vai acabar sendo
a versão de um homem contra a versão de uma mulher. E a o que versão que- dele sempre vai estar certa. Claro. Sempre vai estar certa. A gente tem prova e o juiz não aceita. A gente tem o que mostrar e ele pergunta onde a gente conseguiu. Não interessa, olha aqui a situação, aconteceu, tá aqui, eu tenho como provar. Não, isso tem vários casos famosos, né? De, tipo, Cara! meninas que foram estupradas. Tinha sêmen dele dentro da minha vagina. Foda-se. Não importa. Vamos passar um pano aqui, ó. Você tava com uma saia muito curta, você que pediu. Mas eu acho que a grande... Assim, pensando num futuro e em terminar bem o episódio, mais otimista, eu acho que essa união de mulheres que vai fazer a diferença acontecer e fazer um futuro ser melhor. Eu vejo, assim, pela minha bolha, né? Pela minha bolha de mulheres que andam comigo. Nossa vida era muito mais difícil antes da gente se unir, sabe? E tô falando assim, no micro mesmo, sabe? Bem ali, quem mora perto de mim. Porque eu tenho Sim. muitas mulheres que me apoiam longe, mas mesmo no micro, assim, era mais difícil sem ter uma pessoa para quem poder contar, sem ter uma amiga. Toda mãe precisa ter uma amiga mãe advogada, sabe? Uma amiga mãe advogada ali, que pode, tipo, ó, se qualquer coisa. A gente precisa criar nossa aldeia, né? Realmente. E é aquela coisa que eu falei mesmo, que eu falei que foi muito polêmico do Rios e tal, é que os homens, patriarcado, capitalismo, enfim, a estrutura diz que uma mãe, quando ela pede ajuda, ela está querendo, né, terceirizar o trabalho dela. É, porque o trabalho é só dela. Então, A gente foi criada pra isso, né? O trabalho é nosso, só o nosso. trabalho é só dela, porque eu que escolhi e tal. Porque assim, ninguém escolheu com você, você fez só, enfim. E aí, a grande questão é que o patriarcado vem colocando essas coisas, e não só o patriarcado, as próprias mulheres que reproduzem e tal, eles vão colocando isso como se, em primeiro lugar, a culpa é sempre da mãe. Né? A culpa é sempre da mãe, a mãe é culpada por absolutamente tudo que acontece com aquela criança. E eu acho que existe uma gravidade muito... Eu percebo muito isso até no meu processo terapêutico, assim. Eu acho que muitas pessoas não foram socializadas para assumir responsabilidades. E aí o que acontece é que, se qualquer outra pessoa assume a responsabilidade no lugar dela, ela fala, é seu. Eu não tenho mais responsabilidade sobre isso. E isso é muito grave, sabe? Eu acho que a gente tem que assumir as responsabilidades que a gente tem. Nem todo mundo está preparado para isso psicologicamente, mas isso é muito importante, tipo, para o futuro, assim, real, assim, tipo, até para os relacionamentos, para a comunicação dos seres humanos, a gente precisa assumir responsabilidade. É doloroso, mas a gente precisa, sabe? É onde a gente vê os pais, muitas vezes, naquela posição de... deixa ela fazer, porque nada do que eu faço está certo, né? Ela não acha nada certo. Poxa, então mude você, né? Faça melhor, comece a fazer direito. Ah, mas se você quer que eu entenda melhor sobre... Se você quer que eu te explique como é que é para cuidar como é que é para lidar com uma mulher com dignidade, você tem que me ensinar. Eu não sou desconstruído. Ai, sabe? Porra. Já deu, né? Já era pra saber. Gente, 2023. Muita gente aí com mais de 30 anos querendo que a gente ensine as coisas. A gente já tem filho para ensinar. A gente não vai ensinar mais ninguém. E eu acho que, assim, as únicas pessoas que podem mudar essas configurações somos nós, mães. Porque só a maternidade feminista vai mudar o mundo. Nada além disso vai mudar o mundo. A gente vai continuar repetindo os mesmos padrões, não importa se você é mãe. Se você é uma mãe machista, que obedece o sistema, você só vai reproduzir o mesmo erro, não vai mudar em nada. A hora que você abrir o seu olho e falar, não, isso está errado, eu sou mãe, eu vou educar o meu filho para não ser assim, cara, eu sou muito feliz por ser mãe de menino, assim, sabe? Eu sei que é chato essa coisa de mãe de menino, mãe de menina, mas eu queria mesmo ser mãe de um menino, desde sempre, assim, para educar um cara direito, sabe? Eu acho que está faltando mulheres educando homens para ser um cara de verdade, não mais um machista.
E eu nem ligo, assim, se meu filho, não quero mais ser menino, não importa, não importa. Independente do que ele escolha no futuro, eu quero que ele não carregue essa criação machista, patriarcal. O que me importa é que, nascido menino, ele não seja um homem babaca. É isso que me importa. E eu estou muito feliz, assim, de poder criar um cara para não reproduzir isso, para não ser mais um homem babaca, um opressor. É muito difícil a gente, como mulher, como mãe, viver num mundo tão opressor assim e criar os nossos filhos para ser igual às pessoas que nos oprimiram. Não faz sentido isso. Não faz sentido uma mulher criar um cara para ser quem oprimiu ela a vida inteira. Para ser a pessoa que colocou ela naquele estado de fadiga mental, emocional, física. Mas eu acho que tem aquela coisa. Toda vez que a gente... Isso é uma coisa que me incomoda demais, de falar que mãe não pode reclamar, que mãe não pode falar que tá Mãe cansada. tem que reclamar. Enquanto a gente não observar o que está acontecendo com as mulheres, mães, e o que está acontecendo com as mulheres, não mães também, e a gente não vai conseguir ser a força da mudança para falar, filho, você vai ter que ser melhor. Você vai ter que ser melhor. Cara, a gente ainda tem mulher reproduzindo esse padrão. Se nós, mulheres, reproduzimos esse padrão, imagina os homens. Se a gente não se une, por que eles vão fazer isso por nós? Não faz o menor sentido a gente ter um legislativo apoiando mulheres, se dentro do nosso bairro as mulheres acabam com as mulheres, se dentro da nossa família a sogra destrói a mãe. Ou a mãe estoura a filha. Não adianta a gente mirar lá no legislativo se dentro da nossa casa quem manda é um sistema patriarcal, machista. Se dentro da nossa casa a gente passa pano para isso. Se dentro da nossa casa a gente fala que homem não lava louça. Cara, eu fui viajar. Eu fui para casa do meu pai. E... Bom, meu filho entrou na cozinha, porque o meu filho lava louça em casa. Meu filho lava louça, gente, de 3 anos. Óbvio, né, que depois eu repasso tudo, mas ele suja a louça, então ele aprendeu que um adulto funcional vai ter que lavar louça. Então, ele já está aprendendo desde agora que homem também lava louça, tá? Então, assim, isso é muito importante. Ele sabe que quando eu vou pegar um pano para passar na casa, ele pega outro para passar nos móveis. Ele sabe que ele está ali nesse lar onde nós moramos e nós cuidamos. Independente de ser homem ou mulher, né? Bom, enfim. Aí, a mulher do meu pai estava na cozinha, meu filho entrou na cozinha, porque ele foi ajudar. Quando eu vou na cozinha, ele vai para a cozinha, então, enfim. Ele sempre participa. Meu pai ficou preocupado, né? Faca, fogo, enfim. Ele virou, olhou para o Ravi ali, tira esse medo dali, é perigoso. Eu, não, ele está acostumado, não. Não, tira, Jéssica, é perigoso. Aí ele viu que eu não ia tirar, ele olhou para o Ravi. Ravi! Cozinha não é lugar de homem. Não. Machista alert Você aqui. pode usar outros argumentos, esse não. Aí tem faca, é perigoso, vovô tem medo por causa do fogo. Cozinha não é lugar de homem. Você não pode falar. Errou, O argumento grosso. errado. Cara, a hora que a gente tiver 100% das casas de todas as mães funcionando dessa forma, o patriarcado morre. Quem não matou o patriarcado ainda fomos nós, que não percebemos que estamos sendo oprimidas por ele. Não, calma. Aí eu acho que eu discordo de uma questão. Eu acho que a gente... Não é nossa culpa. Não é nossa culpa. Porque a gente foi nós somos ensinada para isso e vítimas, vítima disso. né? E eu acho que é Assim muito... como a gente não denuncia um abuso sexual, porque a gente sabe que só vai passar vergonha. Exatamente, essa Entendeu? é Eu o exemplo entendo perfeito. Total. Só que uma falando passa vergonha, 2 falando passa vergonha. A hora que todo mundo começar a falar, Exatamente. aí vai funcionar. Igual E por que aconteceu... não tá todo mundo falando? Igual Por que a gente tá aconteceu- passando vergonha sozinha? E- Vamos fazer eles passarem vergonha agora. Igual aconteceu com todas as denúncias de, por exemplo, abuso sexual de várias questões. Uma mulher fala e a outra vem aparecer. Aí, de repente, tem 40, 50 mulheres que o cara abusou. Do nada. E ninguém falava nada. Por quê? Porque é muito difícil Porque ser é sozinha. difícil. Na verdade, não é que é difícil ser sozinha porque a gente quer ser sozinha, não. Ninguém quer ser sozinha. Não, É porque uma nos vergonha. colocaram no lugar de inacessibilidade, porque ainda por cima inventaram e criaram várias questões sociais e culturais que foram colocadas nas nossas cabeças desde muito cedo de Rivalidade.
Que rivalidade feminina. E aí a gente vai se afastando de quem poderia nos fortalecer, né? Ai, olha, É um sistema muito bem montado. Essa é a verdade. muito A bem gente montado. tem esse sistema, ele segurando o capitalismo, que tira o poder aquisitivo da mulher, só aí já ferra 50% da vida dela, né? Porque sem grana, você não vai longe. Não tem muito o que fazer no sistema capitalista. E se você está cuidando do seu filho, você não está trabalhando, você saiu do mercado de trabalho e é isso. Aí a gente tem um sistema opressor, a vergonha, que a mulher ela tem que ter vergonha, né? A menininha senta de perninha cruzada, você é uma mocinha, então já tem essa vergonha desde quando a gente era pequenininho, né? Olha que feia essa saia, o que vão falar? Olha, o que vão falar é problema deles, né? A saia que eu estou usando é problema meu. Então, assim, tem que separar as coisas, mas a gente não foi criada para separar as coisas. A gente foi criada para a saia que eu vou usar, a culpa é minha se alguma coisa me acontecer. Eu pedi isso, eu não posso me expor desse jeito. Né? A culpa foi do decote. Se aconteceu com a freira, a gente vai inventar outra coisa ali para culpar. Se foi com a menininha de 3 anos, a gente pensa depois o que falar. Mas, assim, a culpa é sempre da mulher. A gente tem que pensar em culpabilizar a mulher. Independente de qual viés a gente está vendo, de onde a gente está partindo, se é da periferia, se é da classe A verdade é que panos estão sendo passados para homens. Não, mas, assim, nós estamos reproduzindo. Nós, mulheres, eu não gosto dessa posição de vítima, assim, tipo, a gente é vítima, é um fato, inegável. Mas eu não gosto dessa posição de vítima coitadinha, que uma coisa é você ser vítima e falar, olha, eu estou sendo vítima aqui, está acontecendo aqui. A outra coisa é você ser vítima, virar para outra vítima e falar, é frescura sua. Cara, você é muito pior do que esse macho escroto. Porque você tá nessa posição de vítima também e não percebeu. É mãe indo contra a mãe. É mimimi, né, que falam. É mãe falando que a exaustão, o esgotamento da outra mãe é frescura. Frescura, amada, você sabe que não é. Você passou por isso. Então, assim, é uma situação de machismo, patriarcado assim tão grande, tão enraizado na nossa criação, que a gente, como mulher, se nega a ir contra, né? Porque se a gente for contra esse sistema todo, a gente está sendo contra tudo que a gente acreditou a vida inteira. Eu acho, na verdade, que tem uma questão até maior que isso. Eu acho que se a gente se apega ao que dão para nós e a gente acha que a gente merece, e falaram para a gente que a gente merece aquilo, né? Quando a gente se opõe ao poder patriarcal, de alguma forma, a gente perde poder. Ou é dos nossos pais, ou é poder político, ou é poder dentro do nosso próprio relacionamento, né? A gente perde poder. E muita mulher tem que ser muito corajosa, sabe? Tem que ser muito corajosa para bancar e falar, cara, não, chega, daqui você não vai passar. Até aqui é meu trabalho, daqui para frente é seu. Tem que ser muito foda, cara, porque é como você disse, é muito bem feita a cama. É uma estrutura que caminha muito certinho, é muito bem feito. É tudo linkado, ajustado. Não é coincidência. Não é coincidência que 73% das famílias que se dissolvem, o homem ele vai se dar muito bem e essa mulher não. Essa mulher ela vai passar muito apertado. Não é coincidência. Tem um outro dado que me lembra esse que você acabou de falar, que fizeram um estudo sobre mulheres e homens casados. Homens casados são X%, tipo, expressivo por cento, mais bem-sucedidos do que homens solteiros. E quem banca isso, né? Então, e aí que você descobre quem banca. Mas mulheres casadas são X% expressivo por cento menos bem-sucedidas que mulheres solteiras. Sim. Por que será, né? Olha a matemática. Olha só o que os números nos dizem, né? É óbvio, gente. Isso é uma...
tão claro Não tem quanto a como luz do discutir dia. com o número. O número é a única coisa que não mente pra gente. E quando a gente pega esses dados, a gente vê que é isso. O sistema tá funcionando direitinho. E se a gente não movimentar, se a gente não começar a falar, se a gente não se unir, a situação vai piorar. A situação vai piorar. Eles estão pegando nossa saúde mental já. Então, assim, mulher indo contra mulher, não dá. Não dá. Eu acho, na verdade, a rivalidade entre mulheres afasta a gente de um bem-estar coletivo feminino melhor. Toda vez que a gente rivaliza contra... E quando a gente quer abrir o olho de outra mulher, a gente é colocada como louca, como a vilã. Não, se afasta dessa sua amiga, ela tá te colocando contra mim. Não, ou então é assim, não, é porque com você ele era assim, mas comigo ele virou um Claro, o príncipe alecrim encantado. dourado. Não, é que ele era abusivo com você, é que ele te bateu e ele largou o seu filho, mas assim, comigo... Não, comigo ele nunca vai me bater, né? É isso, cara, o sistema coloca uma contra a outra. E quando a gente tem que abrir o olho da outra, a gente é ruim. A gente é o capeta, tipo, a gente vai lá, não, cara, mas eu tô te mostrando, olha. Eu tenho uma coisa que eu peguei muito da minha psicanálise, que a minha analista falou para mim, às vezes as pessoas não dão conta de ver o que você está vendo. É, porque não é fácil. Não é fácil. Não é A gente fácil. sabe que não é fácil. Não é fácil a gente chegar aqui num podcast onde sabe lá que proporção isso vai ter e falar assim, não, eu fui criada por uma família machista. Eu, como lésbica, fui criada por uma família homofóbica. E se o meu filho quiser usar vestido, tá tudo bem. Não. Como assim você não vai reproduzir o que você aprendeu? Como que você cortou esse laço? Como que você quebrou esse paradigma dentro da sua família, né? Como que você só não reproduziu isso? Porque a gente está acostumado a reproduzir. A gente foi criado para reproduzir. Reproduzir o sistema é a melhor forma de manter o sistema vivo. E aí, quando chega algumas pessoas que questionam, a gente tem tudo contra essa pessoa, inclusive o legislativo. E é aí que a gente perde muito, porque a nossa voz ela tem que chegar lá dentro. Só que mulher não vota em mulher. Então, como que nossa voz vai chegar lá dentro? Mulher crucifica mulher. Como que a nossa voz vai chegar lá dentro? Muito menos em mulher feminista, né? Não, mulher feminista é louca. Pelo amor de Deus, é problemática, ela precisa de tratamento. O tipo de coisas que eu ouvi no Rios de mulheres falando, mulheres antifeministas, nem sabia que isso existia, mas esse tipo, assim, mas você é feminista, você quis fazer tudo, você quis um mundo sem homens também, nunca... Eu falei para as minhas amigas. Eu falei, gente, vamos parar de... não é isso. Vamos parar de denunciar aí os números altos de abandono paterno, porque a gente quer um mundo sem homens. Não, é e eu isso. gosto muito daquela frase da Cher que ela fala, não, eu gosto de homens. Eles não são o prato principal, eles são a sobremesa, mas eu gosto da sobremesa. Então é isso, né? Mas, na verdade, eu acho que a questão é que um pessoal, muita gente estereotipou o feminismo como uma questão de ódio aos homens. Não é o oposto Não, disso. exatamente. A gente só quer... Na verdade, a gente está olhando... Não é pessoal com o homem. Não. Se fosse nós e os sereios, nós e o sei lá... Tava tudo bem. A questão é que o nós sistema. nós somos a parte oprimida de uma questão que é binária ali, né? Em homens e mulheres. E, infelizmente, foram vocês que nos oprimiram. E aí Infelizmente, a gente vai ter que falar a verdade, que estamos sendo oprimidas. Tá difícil pra gente. Para, por favor. Cara, e mulheres fazendo parte desse sistema que oprime mulheres. Vamos pelo menos parar nós, mulheres, de oprimir outras mulheres? Aí já tá meio caminho andado, né? Se a gente fizer isso. Tem livro de por que mulheres não podem ser feministas. Porque... E aí entram muitas outras questões, não só patriarcais, não só capitalistas, mas existem muitas outras questões religiosas. Tá tudo... É muito bem entrelaçado. E assim, gente, vamos falar que religião regeu o mundo politicamente por muito tempo, né? O cristianismo. Eu diria que até alguns meses atrás. Então, de repente, até hoje. Até hoje. Até hoje, por exemplo, agora. Até agora. Mas, assim, realmente regeu o mundo. Não existia política, já existia religião que mandava e desmandava nas coisas, né? E tinha o poder sobre as pessoas. Então, assim, eu acho que a gente tem que dividir as coisas. A gente tem que separar o que é político, o que é religioso, o que é crença, o que é fé.
Cara, eu acho foda pra caralho uma pessoa. Eu acho muito foda ter fé nas coisas e tal, mas não, isso não divide da sua situação política, não divide de você estar sendo oprimida. Deus não quer que você se foda. Eu acho que essa é a questão, sabe? Eu acho que uma mãe que fala, eu tô aqui me fudendo, eu larguei tudo, eu parei de trabalhar para criar meus filhos, eu não tenho independência financeira, às vezes vive num relacionamento falido, abusivo, violento. Porque precisa daquela coisa. Porque ali. eu tive que largar tudo. Não tem como se sustentar se não tiver aquela situação. E eu vou fazer isso porque essa é a missão de Deus para mim. Cara, não é. Se Deus, não se é. Deus, se não Deus quer é amor, se Deus te ama, Deus não quer Ele isso não para quer você. Isso. Ele não eu quer acho isso. eu acho que tem esse viés do. E aí é outra coisa que está muito ligado, né? A gente está falando de patriarcado e capitalismo. Eu acho que alguns tipos de religião, e a religião mais conservadora, eu acho que também endossa muito essa questão, né? Do patriarcado e do capitalismo. Demais. É muito entrelaçado. E é onde a gente vê que como foi fácil para eles dominarem a gente, né? Porque eles colocaram a gente nessa situação de Nossa Senhora. Todo mundo é Virgem Maria. Eu estava brincando com você, né? Quando eu falo, primeiro, existe 2 tipos de apresentação. A apresentação que eu sou uma mãe de criança com deficiência, e aí a pessoa imagina, ai, nossa, uma santa, né? Aí, do outro lado, eu falo que eu sou uma mulher bissexual e não monogâmica. Olha. A puta. É, a dualidade. É a Virgem Maria e a Maria Madalena, né? É, tipo, no cristianismo. E como é que você vai coexistir nessas 2 coisas? Porque é isso, nos é tirado a humanidade quando a gente vira mãe. Nos é tirado a humanidade. Eu entendo muito isso, sabe? Porque, assim, sempre que eu falo que eu sou mãe e lésbica, as pessoas já olham e falam, como? Né? Você teve um filho antes? Não, amado, eu tive um filho com outra mulher mesmo, eu já sabia que eu era lésbica, eu já estava em um relacionamento há anos, e eu escolhi ter mãe, eu quis ser mãe. E, agora você está reclamando da maternidade? Tô. Exatamente, estou reclamando da maternidade. Exatamente isso, né? Não do meu filho. Meu filho é maravilhoso, perfeito, é tudo que eu sempre quis. Ele é o meu pedido cada vez que eu olhava para o arco-íris. E a maternidade, como ela é jogada nas nossas costas pela sociedade, é muito difícil. A maternidade, ela não é ter um filho. A maternidade, ele é o peso de um sistema inteiro em cima de você. Então, sim, eu sou uma mãe lésbica que quis muito ter um filho. Ele é a maior alegria da minha vida. E a maternidade é um peso enorme que o patriarcado jogou nas minhas costas. Isso está errado. Isso está mais errado ainda quando a gente vê outras mulheres tacando esse peso nas costas de mulheres. Eu acho que é isso. Amiga, lacrou, não vou nem falar. Mas mentira, então eu vou falar assim. Eu acho que fica o convite, né? Fica o convite para mulheres, mães ou não, principalmente mães, olharem para outras mães com diferentes vivências, com diferentes religiões, com diferentes posicionamentos políticos, com diferentes tudo. Nós estamos vivendo a mesma situação, nós passamos pelas mesmas coisas, nossos filhos nos exigem as mesmas demandas. Nós vivemos o mesmo amor. Mesmo nós que reclamamos, nós amamos nossos filhos incondicionalmente. Sim, não existe nada no mundo que eu ame mais do que o meu filho. Nada. Eu mataria e morreria por ele todos os dias da minha vida. Mas a gente falar sobre como a estrutura nos massacra e como nos tira a dignidade é necessário. Cara, porque a mãe evangélica que está no casamento perfeito, com 3 filhos, e o marido que sustenta a casa, o varão ali do lar. Cara, a hora que esse cara encontrar outra mulher e tu ficar à beira do nada, com 3 filhos para criar, sem nunca ter tido um registro na carteira, e ele te pagar R$600 de pensão por mês, você vai entender que a gente está falando por todas nós. Sim. E isso não é gorá, viu, gente? Não só é uma gorá, questão. É só número. Um fato. A gente pode olhar números, a gente pode olhar números e falar que é só. Como é que fala, amiga? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece toda hora. Bastante. É super Acho que é raro, isso, mas né? é super comum. E é isso. Acho que hablamos o suficiente. A gente está aqui para abrir esse canal para todo mundo falar também, né? E
Obrigada por vir, por Imagina, sair eu de que lá de longe, agradeço. vir até Fiquei aqui. tão feliz com o convite. Eu fiquei por muito tempo pensando qual seria o primeiro tema desse programa, né? Porque maternidade não acaba mais. Dá para falar de 1000 coisas. E eu falei, não, o primeiro assunto desse programa vai ser como o patriarcado fode a maternidade. Porque maternar, ser mãe, não, é uma delícia, eu amo. Só que a hora que a gente esbarra na política, cara, a gente ama os nossos filhos e a gente odeia o jeito que o sistema jogou eles no nosso colo. Falou Essa tudo. é a verdade. Ser mãe é político. Maternar é político. sempre político. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast piloto, primeiro episódio com a Bia. E gostaria de convidar todas vocês para participarem mais, para engajarem com a gente. Nossas páginas Instagram, _Viramãe. Estamos no YouTube como Viramãe e agora também no Spotify. Então vem com a gente, vamos somar, vamos mudar um pouquinho essa visão. E é isso, esse é um espaço aberto para todas nós. Espero vocês no próximo episódio.